Boa noite. Boa noite. A queda de um avião mata 50 pessoas no Nepal. Barcarena, Pará. Encontrado mais um ponto irregular de despejo de poluentes da Hidroalunorte. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, exclui condenados por corrupção do indulto de Natal concedido pelo presidente Michel Temer. Segundo o ministro, o decreto de Temer dava um passe livre para corruptos em geral. A primeira-ministra britânica exige explicações da Rússia para o envenenamento de um ex-espião. E médicos condenam a incorporação de novas práticas alternativas pelo SUS. Você vai ver a partir de agora no Jornal Nacional. O Ministério da Saúde anunciou a incorporação de novas práticas de tratamentos alternativos pelo SUS e provocou críticas do Conselho Federal de Medicina. Essências de flores, óleos e luzes coloridas estão entre os recursos das novas terapias incluídas no SUS. Algumas são mais conhecidas, como a cromoterapia e os florais. Outras nem tanto. É o caso da constelação familiar, uma técnica que usa a representação de relações familiares para identificar bloqueios emocionais. As terapias alternativas começaram a fazer parte do SUS há 12 anos. Em 2017, segundo uma estimativa do Ministério da Saúde, 5 milhões de pessoas tiveram acesso a esses tratamentos. Com as novas inclusões, agora são oferecidas 29 terapias. Nós passamos, então, a caminhar um pouco na direção do fazer saúde e não cuidar da doença, que é o grande desafio do SUS, alternar o modelo de financiamento, que hoje é focado em curar pessoas e passar a priorizar o não deixar as pessoas adoecerem. A Daniele, especializada em terapia floral, comemora a inclusão das práticas no SUS. Com o acesso ao SUS, toda a população terá acesso, vão poder conhecer o que são, como atuam e se beneficiarem dela. Há 10 anos, esta contadora recorre aos florais. Aquilo te dá foco, te dá tranquilidade para que você administre todas as suas tarefas, todas as suas demandas com equilíbrio. Mas a decisão do Ministério da Saúde enfrenta resistência. O Conselho Federal de Medicina é contra. Nós consideramos que, por não ter resultados cientificamente comprovados, por não ter resolubilidade, eficácia na prática médica, é um desperdício que se faz colocando o financiamento do SUS nessa área. Entre as terapias alternativas, o Conselho Federal de Medicina reconhece apenas a acupuntura e a homeopatia, e desde que praticadas por médicos. O filho de Thaís é portador de uma síndrome rara e chega a ter 30 convulsões por dia. Além do tratamento convencional, ele usa a homeopatia, que já é oferecida pelo SUS desde 2006. Ele toma, remédios controlados para as crises convulsivas que ele tem, e homeopatias para as demais coisas que aparecem. Até para dormir também ele trata com homeopatia, um calmantezinho para deixar ele mais tranquilo, sempre com homeopatia. A lista completa das terapias alternativas oferecidas pelo SUS você encontra na página do Jornal Nacional na internet. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai regulamentar ainda este ano os suplementos alimentares tão consumidos em academias de ginástica. Todo mundo se mexendo em busca de mais saúde. Só que além de exercício, muita gente usa os suplementos alimentares na dieta, produtos com substâncias como vitaminas e proteínas. Luísa diz que o dia a dia ficou mais fácil. Eu sinto a mesma coisa como se eu estivesse comendo um bife, de proteína. Então, é a mesma coisa, só que mais prático, porque a proteína você só toma, consegue carregar para qualquer lugar. A oferta é grande, mas as informações nutricionais nas embalagens geralmente são imprecisas. É por causa dessa variedade que muitas vezes confunde que a Anvisa decidiu fazer uma regulamentação para o setor. Hoje, na legislação sanitária, não existe uma regulamentação específica para os suplementos alimentares. A Anvisa começou a fazer consulta pública e ainda este ano vai divulgar novas regras para os fabricantes. A expectativa é que o consumidor ele tenha informações mais claras, que ele tenha acesso a produtos de mais qualidade, produtos seguros e que ele consiga ter clareza de fato o que aquele produto está entregando e qual é a alegação. Qual é a alegação relacionada àquela substância, o que ele pode esperar de resultado.
Este nutricionista diz que as regras vão trazer mais segurança para o consumidor e para os profissionais. Para que você não compre gato por lebre, né? A gente tem a certeza de que está prescrevendo a quantidade de nutrientes, a quantidade que o paciente realmente vai precisar. E aí vai um alerta: nada de comprar suplementos sem orientação. É um risco para a saúde. E nas lojas, mais comum do que se imagina. Entre 60% e 70% dessas pessoas vêm sem recomendação alguma. E eles não sabem o perigo que isso pode acarretar. Às vezes uma pessoa sem recomendação compra um produto que tem lactose e essa pessoa pode ser intolerante à lactose. Mariana sabe disso. Há 5 anos, usa suplemento recomendado por um profissional. A gente tem que realmente ter sempre um auxílio, sempre pessoas que sabem mais para auxiliar a gente. O estado de Pernambuco parece ter encontrado uma forma de diminuir as ocorrências de um dos crimes mais comuns nas ruas das nossas maiores cidades, o roubo de celular. Maria e Galba dormiam quando o ladrão invadiu a casa. Entraram de 1h da manhã e levaram o meu celular e o da minha filha. As duas moram em frente a uma delegacia. Prestei a queixa na quarta-feira e na sexta-feira já obtive o resultado. Realmente que teriam pego os celulares de volta e que também teria prendido o ladrão. Os aparelhos só retornaram rapidinho às mãos delas, porque as informações sobre o telefone de Galba estavam no banco de dados do programa Alerta Celular. O programa foi lançado há exatamente 1 ano. De lá para cá, todas as vezes que a polícia recupera um aparelho celular, checa se ele está cadastrado no sistema. Se estiver, o nome do dono já aparece de cara e ele é chamado para receber o telefone de volta. Para se cadastrar, diretamente com a Polícia Militar ou no site da Secretaria de Defesa Social, a pessoa informa o nome, o CPF, um endereço de e-mail, um telefone de contato e os dados do telefone. O e-mail é o mais importante. E-mail é a sigla em inglês para Identificação Internacional de Equipamento Móvel. Cada aparelho tem o seu. Para descobrir o e-mail, basta digitar asterisco, Jogo da Velha, 06, Jogo da Velha. Em caso de roubo, é importante registrar um boletim de ocorrência. Foi o que Osana fez. Mesmo não acreditando muito, eu fui, prestei queixa. E, para minha surpresa, 3 meses depois o celular foi recuperado. Osana é uma das 800 pessoas que recuperaram o telefone, até agora. Outros 500 aparelhos apreendidos estão nas delegacias. Como os donos não estão cadastrados no sistema, fica difícil localizá-los. Nós vamos ter mais trabalho, toda uma checagem junto às operadoras para que nós possamos identificar o legítimo, o verdadeiro proprietário daquele celular apreendido. A polícia diz que a quantidade de roubos de celulares só faz cair em Pernambuco. Esses 2 primeiros meses de 2018, janeiro e fevereiro, teve uma diminuição de 30% no número de assaltos em relação ao mesmo período de 2017. O programa também tem ajudado a diminuir a compra de celular roubado. Quem recebe esse celular ou quem negociou esse celular e pagou mesmo de boa fé vai responder por receptação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu liberar parte do indulto natalino, mas excluindo condenados por crimes de colarinho branco. O decreto estava suspenso desde o fim do ano passado e gerou muitas críticas quando foi editado, porque poderia beneficiar presos da Lava Jato. Os casos em que cabe indulto foram separados daqueles que continuam suspensos até a decisão final do plenário do STF. Podem receber o indulto, ou seja, sair da cadeia, os presos que cometeram crimes sem grave ameaça ou violência e que cumpriram 1/3 da pena. A condenação não pode ter sido superior a 8 anos de prisão. No decreto de Temer não havia um teto. Permanece suspenso por inconstitucionalidade o indulto para os chamados crimes do colarinho branco, como corrupção, lavagem de dinheiro e a associação criminosa. Na ação contra o decreto de Temer, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que o indulto mais generoso seria a causa de impunidade de crimes graves e que a Operação Lava Jato estava colocada em risco, assim como todo o sistema de responsabilização criminal.
O ministro Luiz Roberto Barroso explicou que tomou a decisão monocrática sozinho, porque em razão do congestionamento da pauta no plenário do STF, o processo não teve previsão de julgamento nem para março, nem para abril. Barroso disse ainda que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro manifestou sua preocupação com a pressão gerada nos presídios por causa da suspensão total do decreto. Segundo o ministro, os presos que têm direito ao indulto, de acordo com essa decisão tomada hoje, já podem ser soltos em todo o país. Na decisão, Barroso diz que a prerrogativa do presidente da República de perdoar penas não é e nem poderia ser um poder ilimitado. Ao criticar a brecha que o decreto de Temer permitia para criminosos do colarinho branco, o ministro lembrou o mensalão. Com exceção de Marcos Valério, sentenciado a mais de 37 anos de prisão, nenhum dos demais condenados se encontra ainda cumprindo pena em regime fechado, isto é, recluso em uma penitenciária. A maioria dos condenados já foi perdoada pelo decreto de indulto presidencial. Do total de 23 réus condenados no caso do mensalão, 13 já foram beneficiados pelo indulto presidencial. O ministro afirma que o excesso de leniência em casos que envolvem corrupção privou o direito penal no Brasil de uma de suas principais funções, que é de prevenção geral. O baixo risco de punição, sobretudo da criminalidade de colarinho branco, funcionou como um incentivo à prática generalizada desses delitos. Barroso aponta que carece de legitimidade corrente um ato do poder público que estabelece regras que favorecem a concessão de indulto para criminosos do colarinho branco. Isso porque, ao invés de corresponder à vontade manifestada pelos cidadãos, o decreto reforça a cultura ancestral de leniência e impunidade, que a duras penas a sociedade brasileira tenta superar. Em manifesta falta de sintonia com o sentimento social e, portanto, sem substrato de legitimidade democrática, o decreto faz claramente o contrário, dá um passe livre para corruptos em geral. Quase 3 milhões de brasileiros vivem sem energia elétrica em casa. Mas entre tantos outros milhões que acham isso errado, o Jornal Nacional encontrou em Brasília um cidadão que decidiu agir. Chegar à comunidade quilombola dos Calungas não é nada simples. Eles vivem perto da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. São 2.000 famílias. Em alguns casos, o vizinho mais próximo está a 10 quilômetros de distância. Os Calungas são descendentes de escravos. O isolamento traz limitações, como a falta de energia elétrica. Luz à noite, só com vela, lamparina. A lamparina incomoda de alguma forma? Ou ela incomoda aquela fumaça, né? Que a gente tá ficando com as vistas meio abaraiadas. Acho que é a fumaça do óleo. Aí olha longe, assim, fica fumaçada. Foi acampando na região que o André decidiu ajudar os quilombolas a se livrar das lamparinas. O trabalho voluntário começa na casa dele, em Brasília. Ele monta circuitos elétricos ligados a uma pequena placa de energia solar. Amigos ajudam a financiar os circuitos, que saem por R$300 cada. Quando tudo fica pronto, o André pega 400 quilômetros de estrada e bate de porta em porta para levar a luz. Seria uma placa dessa aqui, que a gente vai colocar no alto do telhado, né? E instalaria uma luzinha com os botõezinhos aí nos cômodos. O circuito tem 21 lâmpadas e permite levar energia a até 7 pontos da casa. A ideia surgiu justamente isso. Eu vi que uma pequena luz numa escuridão total é a diferença de você conseguir se locomover ou não. De acordo com o último censo, 1,5% da população brasileira ainda não tem acesso à energia elétrica. O número parece pequeno, mas segundo o IBGE, isso equivale a 2,7 milhões de brasileiros que ainda vivem no escuro. O sol já foi embora e agora é hora de ver o resultado do projeto. Mais de 60 anos sem luz na casa de Dona Jocília. E ainda estranhando a luz no rosto, ela começou a pensar em tudo que vai poder fazer agora na cozinha, também à noite. Faz um arroz, um feijão, uma carne, uma abobrinha, uma galinhada. Seu Sabino, Dona Mercelina, os 8 filhos e os 10 netos tiveram a casa iluminada há 1 mês. A luz está ajudando até a espantar a cobra. Mexeu na parede, corre lá, liga, mexeu ali, olha lá. Até para ver cobra, agora é melhor.
E tá melhor para Cleidiane estudar. É que ela não precisa mais contar com a ajuda de um irmão para segurar a lamparina. E agora eu não preciso mais ficar pedindo ajuda, só acender a luz, a gente já escreve mesmo para poder ver de boa. Eu vi que com um gesto muito simples a gente consegue mudar a vida de uma família. Vai voltar para casa com... realizado, com certeza. O rapaz de 19 anos, que era responsável por autorizar pagamentos milionários no Ministério do Trabalho, perdeu o emprego. Micael Medeiros estava no Ministério há 5 meses por indicação do PTB, desde dezembro como gestor financeiro de contratos, e acabou demitido depois que o jornal O Globo revelou a situação. A seguir, encontrado mais um ponto irregular de despejo de poluentes da Hidroalunorte, em Barcarena. A queda de um avião mata 19 pessoas no Nepal. Uma confusão de comunicação entre o piloto e a torre de controle do aeroporto de Katmandu, no Nepal, é a principal hipótese para a queda de um avião com 71 pessoas a bordo hoje de manhã. 50 morreram. Uma grande nuvem de fumaça escura se erguia da região do aeroporto de Katmandu, capital do Nepal. Os destroços do avião ficaram espalhados com a fuselagem parcialmente destruída. Fabricado pela canadense Bombardier, era um modelo bimotor turbo-hélice da série Q400, que pertencia à empresa US Bangla. Num voo à luz do dia, decolou da capital de Bangladesh, Dhaka, com 71 pessoas a bordo. Percorreu os 670 quilômetros até Katmandu, mas na hora do pouso, segundo os sobreviventes, o avião balançou violentamente e foi ouvido um grande estrondo. O bimotor chegou a tocar na pista, mas foi parar num campo de futebol vizinho. As equipes de resgate buscavam sobreviventes em meio aos destroços. Nos hospitais da capital nepalesa, dor e desespero das famílias, buscando notícias a cada ambulância que chegava com mais vítimas. Agências de notícias informam que a torre de controle de Katmandu teria dado autorização ao piloto pousar pelo lado sul do aeroporto, mas ele desceu pelo lado norte. Na hora do acidente, o tempo estava bom e as causas da tragédia estão sendo investigadas. 2 pessoas foram assassinadas hoje no Rio de Janeiro. Uma estava grávida. Dandara Helena de Souza, de 21 anos, foi atingida no rosto dentro de casa, na Vila Vintém, Zona Oeste. Chegou morta ao hospital, mas os médicos decidiram fazer uma cesariana de emergência. O bebê nasceu com 900 gramas em estado grave. Ainda não se sabe quem atirou. Também hoje, o PM Leonardo de Paula e Silva, de 35 anos, foi baleado numa via expressa importante, a linha amarela. A polícia ainda não sabe se o PM tentou evitar um arrastão ou se ele foi reconhecido por criminosos. A polícia do Ceará prendeu um suspeito de participar da chacina de 7 homens em Fortaleza na última sexta-feira. A suspeita é de que a ordem para as mortes tenha partido de dentro de um presídio. Estudantes prestaram homenagens hoje na praça onde morreram 3. Outros 4 foram assassinados nas proximidades da sede de uma torcida uniformizada do Fortaleza. A polícia não deu o nome do suspeito. No apartamento em que estava, num bairro de classe média alta, havia armas e munição. 3 das vítimas tinham antecedentes criminais. A polícia do Pará está investigando o assassinato de um líder comunitário de Barcarena dentro da casa dele. Paulo Sérgio Almeida do Nascimento era integrante de uma associação que denunciava crimes ambientais na região. O Ministério Público afirmou que representantes dessa associação sofriam ameaças de policiais, que pediu proteção aos integrantes do grupo, mas que a Secretaria de Segurança Pública do Pará negou. A Secretaria de Segurança Pública afirma que repassou a solicitação para a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Pará, mas a Secretaria de Justiça alega que não recebeu o pedido. O Ministério Público do Pará identificou um novo ponto de despejo irregular de rejeitos da mineradora Hidroalunorte em Barcarena. No mês passado, a empresa foi multada depois de um vazamento de resíduos por um duto clandestino. O Ministério Público do Pará descobriu o canal após receber uma denúncia.
Os promotores apuraram que em dias de chuva forte, o canal recebia resíduos da refinaria da Hidroalunorte que acabavam sendo despejados no Rio Pará sem tratamento. A Hidroalunorte declarou que a água da chuva que passou pelo canal pode conter vestígios de bauxita e de soda cáustica, mas que ela recebeu tratamento antes de ser despejada no rio. Afirmou também que a água veio da área da refinaria e não dos depósitos de resíduos da empresa, e que chegou a utilizar o canal por 4 vezes desde o ano passado, sem informar aos moradores de Barcarena. A empresa reconheceu que a liberação de água pelo canal não está coberta pela licença atual e que notificou a Secretaria de Meio Ambiente do Pará após fazer os despejos. A Secretaria de Meio Ambiente autuou a Hidroalunorte por não ter autorização para os lançamentos e por não ter apresentado novos estudos sobre a qualidade da água despejada. Há quase um mês, a Hidroalunorte foi multada pelo IBAMA em 20 milhões de reais depois do vazamento de resíduos por um duto clandestino dentro da refinaria. A empresa também teve que reduzir a produção pela metade. O Instituto Evandro Chagas constatou a presença de altas concentrações de chumbo e de alumínio em igarapés da região. O Ministério Público do Pará abriu inquérito para investigar a utilização do canal descoberto na última sexta-feira e notificou a Hidroalunorte para que seja feita a vedação em até 48 horas. A Hidroalunorte afirmou que está fazendo uma investigação interna sobre o uso do canal e que contratou uma empresa independente para revisar todas as operações da refinaria. Em Minas Gerais, um acidente derramou polpa de minério num rio de Santo Antônio do Grama. A empresa Anglo American, dona do mineroduto, declarou que ainda não sabe as causas do acidente, mas que a mistura de minério de ferro e água não é perigosa. Por precaução, a captação de água do córrego está suspensa. A empresa disse ainda que contratou caminhões-pipa para abastecer a população. O Ministério Público de Minas, o IBAMA e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente estão no local para avaliar a situação. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Vamos lá para São Paulo conversar com a Eliana Marques. Oi, Eliana, boa noite. O que você destaca para amanhã? Boa noite para você, Renata, para o Bonner e para todos. Olha, amanhã cedo vai esfriar no sul do país e quem vai trazer o ar frio é um sistema de alta pressão atmosférica. Em Porto Alegre, mínima de 15 graus amanhã, são 4 graus abaixo da média, e nas serras gaúcha e catarinense, temperaturas aí entre 4 e 5 graus logo cedo. Possibilidade de geada também nos pontos mais altos. A mesma alta pressão que vai trazer esse frio vai deixar o mar agitado com risco de ressaca entre Mostardas, no Rio Grande do Sul, e Laguna, em Santa Catarina, e também entre Maricá e Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. No litoral de São Paulo, de São Sebastião até Santos, pode chover muito, principalmente na próxima madrugada, e hoje no fim da tarde já choveu forte aqui na capital paulista. Teve ventania, também teve granizo, uma via importante ficou alagada e aí um longo congestionamento se formou, e também teve uma árvore enorme que caiu em cima desse ônibus escolar, também desse carro. Felizmente ninguém se feriu. Amanhã o dia pode começar com névoa aqui em São Paulo, em Curitiba com nevoeiro, que é até mais forte, depois esquenta, máximas de 29, 32 graus no Rio de Janeiro, e aí a partir da tarde pode chover nessas 3 capitais. Renata. Você deu a previsão para o sul e para o sudeste e para as outras regiões? Olha, imagine amanhecer com 25 graus, é o que vai fazer de mínima em Teresina, e à tarde 33 graus, também em Salvador, em Maceió, em Campo Grande, em Cuiabá, e 34 graus em Boa Vista. Lá em Boa Vista vai fazer sol o dia inteiro, aliás, em toda essa área amarela aqui no extremo norte do Brasil, também nessa outra, pegando grande parte da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas. Nesse trecho aqui, olha, sul do Espírito Santo, indo até a região dos Lagos, no Rio de Janeiro, também leste de Santa Catarina e grande parte do Rio Grande do Sul. Agora,
onde o mapa está verde, aí tem possibilidade de chuva em Fortaleza nos 3 períodos do dia e risco de chuva forte também aqui, olha, no litoral do Piauí, do Maranhão e até a região de Belém. Agora, a faixa com maior potencial para as tempestades de verão amanhã é essa aqui que a gente vê em tons de azul escuro e também de rosa. A gente destaca principalmente o interior da Bahia, o Tocantins, o sul do Pará e o norte de Mato Grosso. É previsão para amanhã, mas que deve se repetir, Renata, nos próximos dias dessa semana, chuva se concentrando toda aí nessa faixa que a gente vê em rosa. Alerta feito, a gente volta a se falar amanhã. Até amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. A primeira-ministra britânica exige explicações da Rússia para o envenenamento de um ex-espião. A Justiça Federal em Brasília acolheu uma denúncia contra o ex-ministro da Fazenda de governos petistas de Lula e Dilma Rousseff, Guido Mantega. Ele agora é réu, acusado de ter beneficiado o empresário Vitor Sandri em julgamento no CARF, o tribunal administrativo a que empresas recorrem contra multas da Receita. A multa que tinha sido aplicada à empresa de Sandri chegava a 110 milhões de reais. Além de Mantega e de Sandri, mais 11 pessoas vão responder por corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa de Vitor Sandri disse que a denúncia é infundada. Nós não conseguimos contato com o ex-ministro Guido Mantega. O secretário-geral das Nações Unidas cobrou hoje do Conselho de Segurança o cumprimento do cessar-fogo na Síria. Antônio Guterres disse que desde que o cessar-fogo foi aprovado há 2 semanas, os bombardeios em Guta se intensificaram. A embaixadora americana na ONU acusou a Rússia de ser cúmplice do governo sírio no bombardeio de alvos civis e no uso de armas químicas. E ameaçou tomar medidas militares se a ONU não agir. O embaixador russo alegou que a região está tomada por terroristas e, portanto, a trégua não se aplicaria. Guta é considerada o último reduto dos rebeldes que combatem o ditador sírio Bashar al-Assad. Mais de 1.000 pessoas morreram ali desde que os bombardeios começaram há menos de um mês. A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse hoje que é altamente provável que a Rússia esteja envolvida no envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e da filha, Yulia. O estado deles é grave. Depois de se reunir com o Conselho Nacional de Segurança, a primeira-ministra Theresa May disse que o veneno identificado por peritos foi criado na antiga União Soviética e que ou os russos efetuaram um atentado dentro de território britânico ou perderam o controle sobre o veneno de forma a permitir que fosse parar nas mãos dos responsáveis por esse ataque. Theresa May pediu explicações ao governo russo até amanhã à noite e avisou que, do contrário, voltará ao parlamento para apresentar medidas contra a Rússia. O governo russo declarou que os comentários da primeira-ministra fazem parte de uma campanha política contra a Rússia. A Polícia Federal Americana está investigando assassinatos provocados por explosões de pacotes em Austin, no estado do Texas. Um adolescente morreu e 2 mulheres ficaram feridas hoje ao abrir pacotes com explosivos deixados na porta das casas deles. Há 10 dias, um homem morreu numa explosão parecida na mesma cidade. Os Estados Unidos enfrentaram um pesadelo desse tipo durante 17 anos no último quarto do século passado, até prenderem o matemático Theodor Kaczynski, autor de 16 atentados terroristas que deixaram 3 mortos e 23 feridos. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia fracassaram na primeira eleição como partido político. A ex-guerrilha obteve menos de 1% dos votos. Mesmo assim, vai ter 5 deputados e 5 senadores, garantidos pelo acordo para o fim da luta armada. O partido do ex-presidente Álvaro Uribe elegeu o maior número de representantes. A eleição presidencial é daqui a 2 meses. Morreu aos 91 anos o estilista francês Hubert de Givenchy. Ele foi o criador de um símbolo mundial de elegância, o famoso vestido preto básico, pretinho básico. E vestiu mulheres que também se tornaram símbolos no século XX, como a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, e a atriz Audrey Hepburn. Givenchy morreu dormindo no sábado. Houve um tempo em que o ato de comprar alguma coisa consistia numa sequência
básica de ações, né? A gente entrava numa loja, escolhia o produto, pagava por ele e levava para casa. Mas as coisas andam diferente. A marca tem .com no nome. O vendedor dá expediente na internet e as peças seguem penduradas ainda que tenham sido vendidas. Você acaba de entrar na nova onda do varejo e você surfa, escolhe. Eu queria provar esse aqui. Prova, caíram bem, decide comprar. E aí você vai descobrir onde tudo acontece, no site. Você vai pagar e sair abanando as mãos. O produto vai direto para sua casa. É tudo conectado, então eu não tenho estoque em loja, a operação fica muito mais redonda, né? Então eu não tenho que operar loja a loja. É uma marca só, mesmo tendo espaço físico e online. Vai acontecer também de você entrar numa loja que é, na verdade, um aplicativo de decoração. A vendedora, estudante de arquitetura, e a gerente leva jeito com criança. Mas você só queria experimentar o sofá. Alguns tipos, né, de produtos, né, que nem sapato, sofá, que precisa de um conforto maior e tal, acho que a gente precisa experimentar, né? Tudo muito confortável, mas é da natureza do consumidor querer comprar e levar, às vezes na hora. Por isso, essa marca que nasceu com o propósito de vender só pela internet, teve que adaptar o modelo. Fez essa loja aqui em São Paulo, onde você escolhe comprar o que vê aqui ou aqui no site, com outras opções de cores e tamanhos. Tudo indica que a quarta onda do varejo é isso, misturar o virtual e o físico, mas quem dá a medida é o cliente. Ele sempre tem razão. Essa regra de ouro resistiu a todas as mudanças da história do varejo. Depois das lojas de bairro, veio então a segunda onda, a venda por catálogo. A terceira foi das gigantes, que vendem de tudo. E agora, a quarta onda das lojas virtuais, que vem mudando o jeito de comprar. Essa tendência é global, na verdade, né? A tendência do e-commerce complementar com a loja física e a loja física complementar com o e-commerce. Onde isso vai parar? Vendedores robôs vão adivinhar o que a gente quer? Estou aqui para te ajudar. Etiquetas digitais na loja física vão garantir o mesmo preço da loja virtual? O consumidor, ele é um só e quer ser atendido dessa forma. Não importa se ele está numa loja física, num televendas, ou num aplicativo ou no e-commerce. Ele quer ser e ter a mesma experiência em qualquer canal. Ficou mais fácil ou mais complicado trabalhar no varejo hoje? Ficou muito mais complicado, mas muito mais divertido. O site do jornal O Globo divulgou agora à noite que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou a quebra de sigilo de pessoas ligadas ao presidente Michel Temer. Essa medida faz parte daquele inquérito que investiga se um decreto do presidente Temer favoreceu uma empresa do setor de portos em troca de propina. O repórter Júlio Mosquera está acompanhando e tem informações, tem os detalhes para a gente ao vivo de Brasília. Boa noite, Júlio. Boa noite, Renata Bonner. Boa noite a todos. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso atinge 4 pessoas. O dono da Rodrimar, Antônio Celso Greco, e o diretor da empresa, Ricardo Mesquita, e 2 pessoas muito próximas do presidente Michel Temer. O ex-deputado federal Rodrigo da Rocha Loures, que foi flagrado deixando um restaurante em São Paulo com uma mala com R$500 mil e levou essa mala para um táxi. E o coronel aposentado João Batista Lima. Coronel aposentado, que é um amigo muito de longa data do presidente Michel Temer. A quebra do sigilo telefônico e também de e-mails e mensagens enviadas por redes sociais faz parte do inquérito que investiga um decreto assinado pelo presidente Michel Temer em maio do ano passado, e esse decreto está sob suspeita de ter sido feito sob medida para algumas empresas, entre elas a Rodrimar. Rocha Loures e o Coronel Lima são suspeitos de intermediar o pagamento de propinas envolvendo o PMDB e o presidente Michel Temer. Vale lembrar que o ministro Luiz Roberto Barroso também já havia decretado a quebra do sigilo bancário de Temer na decisão tomada no dia 27 de fevereiro. Bonner, Renata. Então, quebra do sigilo telefônico e de outros dados de 2 pessoas ligadas ao presidente Temer e de 2 empresários da empresa Rodrimar. Obrigada, Júlio, pelas suas informações. Por hoje é só. O Jornal da Globo é depois de tela quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã.
Secretaria de Meio Ambiente do Pará após fazer os despejos. A Secretaria de Meio Ambiente autuou a Hidroalunorte por não ter autorização para os lançamentos e por não ter apresentado novos estudos sobre a qualidade da água despejada. Há quase um mês, a Hidroalunorte foi multada pelo IBAMA em 20 milhões de reais depois do vazamento de resíduos por um duto clandestino dentro da refinaria. A empresa também teve que reduzir a produção pela metade. O Instituto Evandro Chagas constatou a presença de altas concentrações de chumbo e de alumínio em igarapés da região. O Ministério Público do Pará abriu inquérito para investigar a utilização do canal descoberto na última sexta-feira e notificou a Hidroalunorte para que seja feita a vedação em até 48 horas. A Hidroalunorte afirmou que está fazendo uma investigação interna sobre o uso do canal e que contratou uma empresa independente para revisar todas as operações da refinaria. Em Minas Gerais, um acidente derramou polpa de minério num rio de Santo Antônio do Grama. A empresa Anglo American, dona do mineroduto, declarou que ainda não sabe as causas do acidente, mas que a mistura de minério de ferro e água não é perigosa. Por precaução, a captação de água do córrego está suspensa. A empresa disse ainda que contratou caminhões-pipa para abastecer a população. O Ministério Público de Minas, o IBAMA e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente estão no local para avaliar a situação. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Vamos lá para São Paulo conversar com a Eliana Marques. Oi, Eliana, boa noite. O que você destaca para amanhã? Boa noite para você, Renata, para o Bonner e para todos. Olha, amanhã cedo vai esfriar no sul do país e quem vai trazer o ar frio é um sistema de alta pressão atmosférica. Em Porto Alegre, mínima de 15 graus amanhã, são 4 graus abaixo da média, e nas serras gaúcha e catarinense, temperaturas aí entre 4 e 5 graus logo cedo. Possibilidade de geada também nos pontos mais altos. A mesma alta pressão que vai trazer esse frio vai deixar o mar agitado com risco de ressaca entre Mostardas, no Rio Grande do Sul, e Laguna, em Santa Catarina, e também entre Maricá e Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. No litoral de São Paulo, de São Sebastião até Santos, pode chover muito, principalmente na próxima madrugada, e hoje no fim da tarde já choveu forte aqui na capital paulista. Teve ventania, também teve granizo, uma via importante ficou alagada e aí um longo congestionamento se formou, e também teve uma árvore enorme que caiu em cima desse ônibus escolar, também desse carro. Felizmente ninguém se feriu. Amanhã o dia pode começar com névoa aqui em São Paulo, em Curitiba com nevoeiro, que é até mais forte, depois esquenta, máximas de 29. Público que estabelece regras que favorecem a concessão de indulto para criminosos do colarinho branco. Isso porque, ao invés de corresponder à vontade manifestada pelos cidadãos, o decreto reforça a cultura ancestral de leniência e impunidade, que a duras penas a sociedade brasileira tenta superar. Em manifesta falta de sintonia com o sentimento social e, portanto, sem substrato de legitimidade democrática, o decreto faz claramente o contrário, dá um passe livre para corruptos em geral. Quase 3 milhões de brasileiros vivem sem energia elétrica em casa. Mas entre tantos outros milhões que acham isso errado, o Jornal Nacional encontrou em Brasília um cidadão que decidiu agir. Chegar à comunidade quilombola dos Calungas não é nada simples. Eles vivem perto da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. São 2.000 famílias. Em alguns casos, o vizinho mais próximo está a 10 quilômetros de distância. Os Calungas são descendentes de escravos. O isolamento traz limitações, como a falta de energia elétrica. Luz à noite, só com vela, lamparina. A lamparina incomoda de alguma forma? Ou ela incomoda aquela fumaça, né? Que a gente tá ficando com as vistas meio abaraiadas. Acho que é a fumaça do óleo. Aí olha longe, assim, fica fumaçada. Foi acampando na região que o André decidiu ajudar os quilombolas a se livrar das lamparinas. O trabalho voluntário começa na casa dele, em Brasília. Ele monta circuitos elétricos ligados a uma pequena placa de energia solar. Amigos ajudam a financiar os circuitos, que saem por R$300 cada. Quando tudo fica pronto, o André pega 400 quilômetros de estrada e bate de porta em porta para levar a luz.
Seria uma placa dessa aqui, que a gente vai colocar no alto do telhado, né? E instalaria uma luzinha com os botõezinhos aí nos cômodos. O circuito tem 21 lâmpadas e permite levar energia a até 7 pontos da casa. A ideia surgiu justamente isso. Eu vi que uma pequena luz, numa escuridão total, é a diferença de você conseguir se locomover ou não. De acordo com o último censo, 1,5% da população brasileira ainda não tem acesso à energia elétrica. O número parece pequeno, mas segundo o IBGE, isso equivale a 2,7 milhões de brasileiros que ainda vivem no escuro. O sol já foi embora e agora é hora de ver o resultado do projeto. Mais de 60 anos sem luz na casa de Dona Jocília. E ainda estranhando a luz no rosto, ela começou a pensar em tudo que vai poder fazer agora na cozinha, também à noite. Faz um arroz, um feijão, uma carne, uma abobrinha, uma galinhada. Seu Sabino, Dona Mercelina, os 8 filhos e os 10 netos tiveram a casa iluminada há 1 mês. A luz balançou violentamente e foi ouvido um grande estrondo. O bimotor chegou a tocar na pista, mas foi parar num campo de futebol vizinho. As equipes de resgate buscavam sobreviventes em meio aos destroços. Nos hospitais da capital nepalesa, dor e desespero das famílias, buscando notícias a cada ambulância que chegava com mais vítimas. Agências de notícias informam que a torre de controle de Katmandu teria dado autorização ao piloto pousar pelo lado sul do aeroporto, mas ele desceu pelo lado norte. Na hora do acidente, o tempo estava bom e as causas da tragédia estão sendo investigadas. 2 pessoas foram assassinadas hoje no Rio de Janeiro. Uma estava grávida. Dandara Helena de Souza, de 21 anos, foi atingida no rosto dentro de casa, na Vila Vintém, Zona Oeste. Chegou morta ao hospital, mas os médicos decidiram fazer uma cesariana de emergência. O bebê nasceu com 900 gramas em estado grave. Ainda não se sabe quem atirou. Também hoje, o PM Leonardo de Paulo e Silva, de 35 anos, foi baleado numa via expressa importante, a linha amarela. A polícia ainda não sabe se o PM tentou evitar um arrastão ou se ele foi reconhecido por criminosos. A polícia do Ceará prendeu um suspeito de participar da chacina de 7 homens em Fortaleza na última sexta-feira. A suspeita é de que a ordem para as mortes tenha partido de dentro de um presídio. Estudantes prestaram homenagens hoje na praça onde morreram 3. Outros 4 foram assassinados nas proximidades da sede de uma torcida uniformizada do Fortaleza. A polícia não deu o nome do suspeito. No apartamento em que estava, num bairro de classe média alta, havia armas e munição. 3 das vítimas tinham antecedentes criminais. A polícia do Pará está investigando o assassinato de um líder comunitário de Barcarena dentro da casa dele. Paulo Sérgio Almeida do Nascimento era integrante de uma associação que denunciava crimes ambientais na região. O Ministério Público afirmou que representantes dessa associação sofriam ameaças de policiais, que pediu proteção aos integrantes do grupo, mas que a Secretaria de Segurança Pública do Pará negou. A Secretaria de Segurança Pública afirma que repassou a solicitação para a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Pará, mas a Secretaria de Justiça alega que não recebeu o pedido. O Ministério Público do Pará identificou um novo ponto de despejo irregular de rejeitos da mineradora Hidroalunorte em Barcarena. No mês passado, a empresa foi multada depois de um vazamento de resíduos por um duto clandestino. O Ministério Público do Pará descobriu o canal após receber uma denúncia. Os promotores apuraram que em dias de chuva forte, o canal recebia resíduos da Também teve granizo, uma via importante ficou alagada e aí um longo congestionamento se formou e também teve uma árvore enorme que caiu em cima desse ônibus escolar, também desse carro. Felizmente, ninguém se feriu. Amanhã o dia pode começar com névoa aqui em São Paulo, em Curitiba com nevoeiro, que é até mais forte. Depois esquenta, máximas de 29, 32 graus no Rio de Janeiro e aí a partir da tarde pode chover nessas 3 capitais. Renata. Você deu a previsão para o sul e para o sudeste e para as outras regiões?
Olha, imagine amanhecer com 25 graus, é o que vai fazer de mínima em Teresina, e à tarde 33 graus, também em Salvador, em Maceió, em Campo Grande, em Cuiabá e 34 graus em Boa Vista. Lá em Boa Vista vai fazer sol o dia inteiro, aliás, em toda essa área amarela aqui no extremo norte do Brasil, também nessa outra, pegando grande parte da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas. Nesse trecho aqui, olha, sul do Espírito Santo, indo até a região dos Lagos no Rio de Janeiro, também leste de Santa Catarina e grande parte do Rio Grande do Sul. Agora, onde o mapa está verde, aí tem possibilidade de chuva em Fortaleza nos 3 períodos do dia e risco de chuva forte também aqui, olha, no litoral do Piauí, do Maranhão e até a região de Belém. Agora, a faixa com maior potencial para as tempestades de verão amanhã é essa aqui que a gente vê em tons de azul escuro e também de rosa. A gente destaca principalmente o interior da Bahia, o Tocantins, o sul do Pará e o norte de Mato Grosso. É previsão para amanhã, mas que deve se repetir, Renata, nos próximos dias dessa semana, chuva se concentrando toda aí nessa faixa que a gente vê em rosa. Alerta feito, a gente volta a se falar amanhã. Até amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. A primeira-ministra britânica exige explicações da Rússia para o envenenamento de um ex-espião. A Justiça Federal em Brasília acolheu uma denúncia contra o ex-ministro da Fazenda de governos petistas de Lula e Dilma Rousseff, Guido Mantega. Ele agora é réu, acusado de ter beneficiado o empresário Vitor Sandri em julgamento no CARF, o tribunal administrativo a que empresas recorrem contra multas da Receita. A multa que tinha sido aplicada à empresa de Sandri chegava a 110 milhões de reais. Além de Mantega e de Sandri, mais 11 pessoas vão responder por corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa de Vitor Sandri disse que a denúncia é infundada. Nós não conseguimos contato com o ex-ministro Guido Mantega. O secretário-geral das Nações Unidas cobrou hoje do Conselho de Segurança o cumprimento do cessar-fogo na Síria. Antônio Guterres disse que desde que o cessar-fogo foi aprovado há 2 semanas, os bombardeios em Guta se intensificaram. A embaixadora americana... O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu liberar parte do indulto natalino, mas excluindo condenados por crimes de colarinho branco. O decreto estava suspenso desde o fim do ano passado e gerou muitas críticas quando foi editado porque poderia beneficiar presos da Lava Jato. Os casos em que cabe indulto foram separados daqueles que continuam suspensos até a decisão final do plenário do STF. Podem receber o indulto, ou seja, sair da cadeia, os presos que cometeram crimes sem grave ameaça ou violência e que cumpriram 1/3 da pena. A condenação não pode ter sido superior a 8 anos de prisão. No decreto de Temer não havia um teto. Permanece suspenso por inconstitucionalidade o indulto para os chamados crimes do colarinho branco, como corrupção, lavagem de dinheiro e a associação criminosa. Na ação contra o decreto de Temer, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que o indulto mais generoso seria a causa de impunidade de crimes graves e que a Operação Lava Jato estava colocada em risco, assim como todo o sistema de responsabilização criminal. O ministro Luiz Roberto Barroso explicou que tomou a decisão monocrática sozinho, porque em razão do congestionamento da pauta no plenário do STF, o processo não teve previsão de julgamento nem para março, nem para abril. Barroso disse ainda que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro manifestou sua preocupação com a pressão gerada nos presídios por causa da suspensão total do decreto. Segundo o ministro, os presos que têm direito a um indulto, de acordo com essa decisão tomada hoje, já podem ser soltos em todo o país. Na decisão, Barroso diz que a prerrogativa do presidente da República de perdoar penas não é, e nem poderia ser, um poder ilimitado. Ao criticar a brecha que o decreto de Temer permitia para criminosos do colarinho branco, o ministro lembrou o mensalão. Com exceção de Marcos Valério, sentenciado a mais de 37 anos de prisão, nenhum dos demais condenados se encontra ainda cumprindo pena em regime fechado, isto é, recluso em uma penitenciária. A maioria dos condenados já foi perdoada pelo decreto de indulto presidencial.
Do total de 23 réus condenados no caso do Mensalão, 13 já foram beneficiados pelo indulto presidencial. O ministro afirma que o excesso de leniência em casos que envolvem corrupção privou o direito penal no Brasil de uma de suas principais funções, que é de prevenção geral. O baixo risco de punição, sobretudo da criminalidade de colarinho branco, funcionou como um incentivo à prática generalizada desses delitos. Barroso aponta que carece de legislação. Também teve que reduzir a produção pela metade. O Instituto Evandro Chagas constatou a presença de altas concentrações de chumbo e de alumínio em igarapés da região. O Ministério Público do Pará abriu inquérito para investigar a utilização do canal descoberto na última sexta-feira e notificou a Hidroalunorte para que seja feita a vedação em até 48 horas. A Hidroalunorte afirmou que está fazendo uma investigação interna sobre o uso do canal e que contratou uma empresa independente para revisar todas as operações da refinaria. Em Minas Gerais, um acidente derramou polpa de minério num rio de Santo Antônio do Grama. A empresa Anglo American, dona do mineroduto, declarou que ainda não sabe as causas do acidente, mas que a mistura de minério de ferro e água não é perigosa. Por precaução, a captação de água do córrego está suspensa. A empresa disse ainda que contratou caminhões-pipa para abastecer a população. O Ministério Público de Minas, o IBAMA e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente estão no local para avaliar a situação. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Vamos lá para São Paulo conversar com a Eliana Marques. Oi, Eliana, boa noite. O que você destaca para amanhã? Boa noite para você, Renata, para o Bonner e para todos. Olha, amanhã cedo vai esfriar no sul do país e quem vai trazer o ar frio é um sistema de alta pressão atmosférica. Em Porto Alegre, mínima de 15 graus amanhã, são 4 graus abaixo da média, e nas serras gaúcha e catarinense, temperaturas aí entre 4 e 5 graus logo cedo. Possibilidade de geada também nos pontos mais altos. A mesma alta pressão que vai trazer esse frio vai deixar o mar agitado com risco de ressaca entre Mostardas, no Rio Grande do Sul, e Laguna, em Santa Catarina, e também entre Maricá e Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. No litoral de São Paulo, de São Sebastião até Santos, pode chover muito, principalmente na próxima madrugada, e hoje, no fim da tarde, já choveu forte aqui na capital paulista. Teve ventania, também teve granizo, uma via importante ficou alagada e aí um longo congestionamento se formou, e também teve uma árvore enorme que caiu em cima desse ônibus escolar, também desse carro. Felizmente, ninguém se feriu. Amanhã o dia pode começar com névoa aqui em São Paulo, em Curitiba com nevoeiro, que é até mais forte, depois esquenta, máximas de 29, 32 graus no Rio de Janeiro, e aí a partir da tarde pode chover nessas três capitais. Renata. Você deu a previsão para o sul e para o sudeste e para as outras regiões. Olha, imagine amanhecer com 25 graus, é o que vai fazer de mínima em Teresina, e à tarde 33 graus, também em Salvador, em Maceió, em Campo Grande, em Cuiabá, e 34 graus em Boa Vista. Considerada o último reduto dos rebeldes que combatem o ditador sírio Bashar al-Assad. Mais de 1.000 pessoas morreram ali desde que os bombardeios começaram há menos de um mês. A primeira-ministra britânica Theresa May disse hoje que é altamente provável que a Rússia esteja envolvida no envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e da filha, Yulia. O estado deles é grave. Depois de se reunir com o Conselho Nacional de Segurança, a primeira-ministra Theresa May disse que o veneno identificado por peritos foi criado na antiga União Soviética e que ou os russos efetuaram um atentado dentro de território britânico ou perderam o controle sobre o veneno de forma a permitir que fosse parar nas mãos dos responsáveis por esse ataque. Theresa May pediu explicações ao governo russo até amanhã à noite e avisou que, do contrário, voltará ao parlamento para apresentar medidas contra a Rússia. O governo russo declarou que os comentários da primeira-ministra fazem parte de uma campanha política contra a Rússia. A Polícia Federal Americana está investigando assassinatos provocados por explosões de pacotes em Austin, no estado do Texas. Um adolescente morreu e 2 mulheres ficaram feridas hoje ao abrir pacotes com explosivos deixados na porta das casas deles. Há 10 dias, um homem morreu numa explosão parecida na mesma cidade.
Os Estados Unidos enfrentaram um pesadelo desse tipo durante 17 anos no último quarto do século passado, até prenderem o matemático Theodor Kaczynski, autor de 16 atentados terroristas que deixaram 3 mortos e 23 feridos. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia fracassaram na primeira eleição como partido político. A ex-guerrilha obteve menos de 1% dos votos. Mesmo assim, vai ter 5 deputados e 5 senadores, garantidos pelo acordo para o fim da luta armada. O partido do ex-presidente Álvaro Uribe elegeu o maior número de representantes. A eleição presidencial é daqui a 2 meses. Morreu aos 91 anos o estilista francês Hubert de Givenchy. Ele foi o criador de um símbolo mundial de elegância, o famoso vestido preto básico, pretinho básico. E vestiu mulheres que também se tornaram símbolos no século XX, como a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, e a atriz Audrey Hepburn. Givenchy morreu dormindo no sábado. Houve um tempo em que o ato de comprar alguma coisa consistia numa sequência básica de ações, né? A gente entrava numa loja, escolhia o produto, pagava por ele e levava para casa. Mas as coisas andam diferente. A marca tem ponto com um grande estrondo. O bimotor chegou a tocar na pista, mas foi parar num campo de futebol vizinho. As equipes de resgate buscavam sobreviventes em meio aos destroços. Nos hospitais da capital nepalesa, dor e desespero das famílias, buscando notícias a cada ambulância que chegava com mais vítimas. Agências de notícias informam que a torre de controle de Katmandu teria dado autorização ao piloto pousar pelo lado sul do aeroporto, mas ele desceu pelo lado norte. Na hora do acidente, o tempo estava bom e as causas da tragédia estão sendo investigadas. 2 pessoas foram assassinadas hoje no Rio de Janeiro. Uma estava grávida. Dandara Helena de Souza, de 21 anos, foi atingida no rosto dentro de casa, na Vila Vintém, Zona Oeste. Chegou morta ao hospital, mas os médicos decidiram fazer uma cesariana de emergência. O bebê nasceu com 900 gramas em estado grave. Ainda não se sabe quem atirou. Também hoje, o PM Leonardo de Paula e Silva, de 35 anos, foi baleado numa via expressa importante, a linha amarela. A polícia ainda não sabe se o PM tentou evitar um arrastão ou se ele foi reconhecido por criminosos. A polícia do Ceará prendeu um suspeito de participar da chacina de 7 homens em Fortaleza na última sexta-feira. A suspeita é de que a ordem para as mortes tenha partido de dentro de um presídio. Estudantes prestaram homenagens hoje na praça onde morreram 3. Outros 4 foram assassinados nas proximidades da sede de uma torcida uniformizada do Fortaleza. A polícia não deu o nome do suspeito. No apartamento em que estava, num bairro de classe média alta, havia armas e munição. 3 das vítimas tinham antecedentes criminais. A polícia do Pará está investigando o assassinato de um líder comunitário de Barcarena dentro da casa dele. Paulo Sérgio Almeida do Nascimento era integrante de uma associação que denunciava crimes ambientais na região. O Ministério Público afirmou que representantes dessa associação sofriam ameaças de policiais, que pediu proteção aos integrantes do grupo, mas que a Secretaria de Segurança Pública do Pará negou. A Secretaria de Segurança Pública afirma que repassou a solicitação para a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Pará, mas a Secretaria de Justiça alega que não recebeu o pedido. O Ministério Público do Pará identificou um novo ponto de despejo irregular de rejeitos da mineradora Hidroalunorte em Barcarena. No mês passado, a empresa foi multada depois de um vazamento de resíduos por um duto clandestino. O Ministério Público do Pará descobriu o canal após receber uma denúncia. Os promotores apuraram que em dias de chuva forte, o canal recebia resíduos da refinaria da Hidroalunorte que acabavam sendo